A Lava Jato é a exceção que confirma a regra da impunidade. 3 a cada 100 casos de corrupção no Brasil são punidos. A punição da corrupção é uma piada e é uma piada de mau gosto. E a pena no Brasil, por critérios tradicionais, é fixada de modo muito próximo ao mínimo legal. Dificilmente passará de 4 anos e não passando de 4 anos ela vai ser substituída por prestação de serviços à comunidade e doação de cestas básicas. Isso já é desproporcional em relação ao mal causado pela corrupção. Um sistema que deveria proteger a sociedade, proteger a vítima, proteger nós, o povo brasileiro, contra desvios de verbas públicas, esse sistema opera como um escudo de impunidade para pessoas poderosas. Corrupção no Brasil é um crime de alto benefício e baixo custo. Nós precisamos mudar isso para que essa equação deixe de favorecer a corrupção no Brasil e passe a desfavorecê-la. Essas 10 medidas, elas têm por objetivo resolver um problema de um país, não de um caso concreto. A medida 1, ela busca resolver um problema de uma tolerância real que existe em relação à corrupção no Brasil. A segunda medida trata de uma outra realidade. O crime de enriquecimento ilícito de agente público, ele fecha essa lacuna. A terceira medida, ela trata do problema que eu apresentei aqui anteriormente. Lembre que nós estamos tratando de problema e soluções. Problema consistente do fato de que a pena da corrupção é uma piada e é uma piada de mau gosto. A pena mínima da corrupção passa de 2 para 4 anos. Por que 4 anos? Porque a partir de 4 anos, a pena passa a não ser mais regime aberto ou substituível por penas diferentes de prisão. Além disso, a pena passa a variar de modo proporcional ao valor desviado. A partir de R$80 mil aproximadamente, a corrupção se torna crime hediondo, porque se não for hediondo, cabe indulto, cabe aquele perdão de Natal que perdoa a pena depois cumprido 1/4 dela. Vou tratar conjuntamente a quarta e a quinta medidas porque elas têm um objeto muito similar. O objeto é agilizar recursos, agilizar o processo para que a punição não demore 10, 15, 20 anos ou mais. A sexta medida, ela objetiva tratar problemas que existem no nosso sistema prescricional. Quem é punido é a sociedade pela demora e pela prescrição, que é um cancelamento do caso criminal como se aqueles crimes nunca tivessem acontecido. A próxima medida, a medida 7, ela trata um problema que são falhas no nosso sistema de nulidade. Quando nós importamos nosso sistema dos Estados Unidos, nós importamos metade, que é a metade que protege o direito do réu. Agora, nós não importamos a outra metade essencial que existe lá, que protege os direitos da sociedade e da vítima. A oitava medida, ela cria o crime de caixa 2 eleitoral, ela cria o crime de lavagem de dinheiro eleitoral e ela possibilita a punição de partidos políticos que se envolvam com corrupção. O que se fez foi fechar uma brecha para desincentivar o comportamento inadequado também no seio de partidos políticos. A nona e a 10ª medidas nós podemos tratar em conjunto. Elas criam instrumentos legais para recuperar o dinheiro desviado. Essas 10 medidas não são do Ministério Público Federal. Não. Elas nasceram no Ministério Público Federal. Essas 10 medidas são da sociedade. A Itália viveu uma operação que gerou uma energia muito parecida com a energia gerada pela Lava Jato. Foi chamada de mãos limpas, todos os senhores conhecem. Agora, essa energia toda gerada na Itália não foi usada para uma transformação positiva. Não. O que aconteceu lá foram retrocessos. Se permitiu que o sistema corrupto reagisse e foram aprovados projetos de lei não contra a corrupção, mas sim contra o combate à corrupção na Itália. Porque as leis foram pioradas e porque a realidade foi aperfeiçoada. Quem cometia corrupção e deixava brechas buscou tomar mais cuidado. Os senhores não lidam com 10 medidas contra a corrupção. Os senhores lidam com a esperança de 200 milhões de brasileiros que simbolicamente depositaram sobre os seus ombros as esperanças representadas em 2 milhões de assinaturas. A Operação Mãos Limpas, que é um pouco inspiradora da Lava Jato, ela teve esta consequência triste na Itália. A Itália piorou da Operação Mãos Limpas para cá. O Brasil não pode piorar. Esse compromisso que todos nós temos aqui de procurar com equilíbrio, com bom senso, fazer com que a lei seja para todos. Aqui o próprio Dr. Sérgio Moro, em uma palestra feita nos Estados Unidos, as pessoas se manifestavam com esperança no Brasil nesse momento, doutor Otávio. E recentemente estive em Bruxelas e Berlim, exatamente no seminário de análise comparada da legislação europeia com a legislação latino-americana. Nós descobrimos, por exemplo, que lá a maior multa que pode ser aplicada a uma empresa alemã é de 20 milhões de euros. Aqui no Brasil nós temos multas de 250 milhões de euros. Portanto, nós temos passos adiante e nós temos ainda muito por caminhar. Eu quero deixar aqui claro nesse momento, na presença dos membros do Ministério Público, do grupo que representa aqui, o grupo de promotores que trabalhou na Lava Jato e continua trabalhando, de que o nosso propósito aqui é fazer com que
o Brasil consiga ter todos os instrumentos que os melhores países do mundo têm. Não tem nenhuma dúvida, doutor Diogo, doutora Mônica, de que esse parlamento vai dar resposta. No parlamento existem aqui, neste momento, e é importante dizer isso, e a sua explanação dos seus colegas ajudou a dirimir fantasmas, que as medidas de anticorrupção são medidas para criminalizar o processo político. Isto aqui não passará. Agora, é evidente que nós temos que trabalhar para afastar os bandidos da política. Há que haver a compreensão de que na legislação haverá a palavra agentes públicos, porque a corrupção não é propriedade ou particularidade de uma das instâncias de poder no Brasil. É de todos. E, portanto, a lei tem que ser, sim, para todos. Porque quem rouba bilhões de dinheiro público não rouba dinheiro, rouba a vida das pessoas. O teste de integridade é de difícil assimilação. A gente compreende o intuito da proposta. Introduzir uma nova mentalidade no serviço público, onde o servidor tem a consciência de que deve ser íntegro, né? Nós temos uma proposta que vai ser trazida ao debate, que é o apitador, que é a informante do bem. Esse instrumento, ele não poderia ajudar de maneira positiva. Quero trazer o exemplo da senhora Avelina Velosa, que todos conheceram aqui nesse plenário. O depoimento de uma servidora de carreira da Petrobras, 4º escalão de gerência. Ela denunciou inúmeras vezes a Paulo Roberto Costa, a Maria das Graças Foster. Conta que até a Casa Civil, enquanto a ex-presidente Dilma estava lá, os e-mails chegaram. E o que aconteceu? Ela foi promovida para Singapura. Ela foi tirada da frente. Enquanto a Reneste passava de 4 bilhões para 6 bilhões, para 8 bilhões, para 12 bilhões. Se tivéssemos um sistema que permitisse que a denúncia dela chegasse, ela estivesse assegurada a sua posição na sua empresa, e essa denúncia fosse processada pelo Ministério Público, será que o país chamado Brasil não teria economizado bilhões e bilhões de recursos? Queria uma análise sua sobre 2 instrumentos. O teste de integridade, como está proposto, numa cultura como a brasileira, sem pudor no exercício do poder, para com o servidor, e o whistleblower, que é o apitador ou o informante do bem, que vem a um sistema e colabora voluntariamente para a prevenção, ou seja, que complementaria a colaboração premiada, ou seja, a colaboração premiada é o criminoso tentando se safar. No informante do bem é o cidadão da sociedade, a cidadã ou o servidor, contribuindo para que a corrupção não se instalasse. As nossas propostas, as 10 medidas, têm por objetivo mudar a base do sistema de justiça criminal para que ele minimamente funcione. Eu não tenho dúvidas de que a sua proposta é muito boa. A proposta de criar a figura do whistleblower, como existem vários outros, contribuir. Essas propostas convergem. Existem outras possibilidades também de trabalharmos no mesmo sentido, junto com o teste de integridade, com o whistleblower, que seria estender a lei da ficha limpa, que hoje existe para congressistas, para todo o servidor público. O deputado Ricardo Sá, que não está aqui, ele é autor dessa proposta, entregou o projeto e nós vamos incorporar essa medida às 10 medidas.